Você já se perguntou: o que acontece exatamente quando eu morrer? A maioria dos cristãos fala sobre ir para o céu. Mas entre o momento da sua morte e o dia da ressurreição, o que acontece? Onde você estará? O que estará fazendo? Essas são perguntas que todos nós temos. E Joseph Smith recebeu revelações específicas sobre isso. Revelações que mostram exatamente o que Cristo está fazendo agora pelos santos no mundo espiritual. Neste vídeo, você vai descobrir 5 coisas que Cristo faz pelos santos dos últimos dias entre a morte e a ressurreição. E a terceira coisa vai mudar completamente como você vive sua vida hoje. Fica até o final. Talvez você já tenha pensado sobre isso. Você sabe que há vida após a morte. Você acredita em ressurreição. Você tem fé que estará com seus entes queridos novamente. Mas entre sua morte e sua ressurreição, há um período de tempo. Pode ser anos, décadas, talvez séculos. E a pergunta sincera que muitos santos têm é: o que acontece durante esse tempo? O cristianismo tradicional é vago sobre isso. Eles falam sobre céu ou inferno, mas não explicam claramente o que acontece nesse período intermediário. Mas através de Joseph Smith, o Senhor restaurou verdades específicas sobre o mundo espiritual. Em 1918, o presidente Joseph F. Smith recebeu uma visão extraordinária. Ela foi tão importante que foi adicionada às Escrituras como Doutrina e Convênios, seção 138. Nessa visão, ele viu o que Cristo fez quando visitou o mundo espiritual após sua crucificação. E ele viu o que Cristo continua fazendo lá hoje. O presidente Joseph F. Smith escreveu: enquanto essa vasta multidão aguardava e conversava, regozijando-se na hora de sua libertação das cadeias da morte, o Filho de Deus apareceu, declarando liberdade aos cativos que haviam sido fiéis. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 138, versículos 15 e 16. Perceba, declarando liberdade aos cativos. Cristo não estava inativo. Ele estava trabalhando ativamente pela salvação dos espíritos. E ele continua esse trabalho hoje. Neste vídeo, você vai aprender 5 coisas específicas que Cristo está fazendo agora pelos santos dos últimos dias no mundo espiritual. E essas verdades vão mudar como você vive hoje. Como você vê a morte. Como você entende o propósito eterno de sua vida mortal. Vamos à primeira coisa que Cristo faz. Primeiro, Cristo organiza missões no mundo espiritual. Você já parou para pensar quantas pessoas morreram sem nunca ouvir o nome de Jesus Cristo? Bilhões ao longo da história. Pessoas que viveram em lugares e épocas onde o Evangelho nunca chegou. Pessoas boas, honestas, que simplesmente não tiveram a oportunidade. A pergunta que muitos fazem é: será que essas pessoas estão eternamente condenadas por algo que não foi culpa delas? Aqui está a verdade restaurada. Cristo não abandona ninguém. Ele organizou um sistema perfeito de trabalho missionário no mundo espiritual. Na visão recebida pelo presidente Joseph F. Smith, ele viu exatamente como isso funciona. Vi que ele não foi pessoalmente aos iníquos e desobedientes que haviam rejeitado a verdade, mas eis que organizou suas forças e designou mensageiros, revestidos de poder e autoridade, e comissionou-os a irem levar a luz do Evangelho aos que estavam nas trevas. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 138, versículos 29 e 30. Perceba, organizou suas forças e designou mensageiros. Cristo criou uma organização missionária completa no mundo espiritual. E quem são esses mensageiros? Dentre os justos ele organizou suas forças e designou mensageiros para irem aos espíritos que estavam em prisão. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 30, continuando. Santos fiéis que morreram estão pregando o Evangelho àqueles que nunca o ouviram em vida. Neste exato momento, há uma obra missionária massiva acontecendo no mundo espiritual. Milhões de espíritos estão ouvindo sobre Jesus Cristo pela primeira vez. E aqui está o que isso significa para você hoje. Primeiro, o trabalho missionário que você faz aqui não termina com a morte. Se você desenvolve amor por ensinar o Evangelho agora, você continuará esse trabalho lá. Segundo, cada pessoa que você ensina ou convida aqui pode já estar sendo preparada por alguém no mundo espiritual. Existe coordenação entre os dois mundos. Terceiro, a morte de um ente querido que nunca aceitou o Evangelho não é o fim da história. Eles ainda podem ouvir, aprender e escolher. Isso muda como você vê cada oportunidade missionária hoje.
Cada conversa sobre o Evangelho tem impacto eterno. Quando você compartilha sua fé, você está participando de um trabalho que atravessa o véu entre os mundos. Mas há uma segunda coisa que Cristo faz. E esta conecta diretamente com o trabalho do templo. Segundo, Cristo liberta os cativos através das ordenanças do templo. Agora, você pode estar se perguntando: se a pregação no mundo espiritual, por que precisamos fazer ordenanças do templo aqui? Aqui está a resposta. No mundo espiritual, as pessoas podem ouvir, aprender e aceitar o Evangelho. Mas elas não podem realizar ordenanças físicas por si mesmas. Por isso Cristo estabeleceu o batismo vicário e outras ordenanças do templo. O apóstolo Pedro escreveu sobre a visita de Cristo ao mundo espiritual. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Isso está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. E o presidente Joseph F. Smith viu em visão. E continuou entre eles seu ministério e proclamou-lhes o Evangelho eterno, a doutrina da ressurreição e a redenção da humanidade. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 19. Agora perceba esta conexão poderosa. Quando Cristo pregou no mundo espiritual, ele não apenas ensinou. Ele ofereceu libertação. Mas essa libertação depende de ordenanças físicas realizadas na terra. O Senhor revelou: pois por esta causa foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Isso está citado em Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 10. Aqui está o que isso significa praticamente. Quando você vai ao templo e realiza um batismo vicário, você não está apenas fazendo um ritual simbólico. Você está literalmente abrindo a porta de uma prisão espiritual. Há um espírito real, alguém que viveu, amou, sofreu, que está esperando por essa ordenança. E quando você a realiza, Cristo pode libertá-lo completamente. E aqui está como isso muda sua perspectiva hoje. Primeiro, cada vez que você vai ao templo, você está participando do trabalho de Cristo de libertar cativos. Você as suas mãos fazendo o que ele faria se estivesse aqui fisicamente. Segundo, a genealogia não é um hobby interessante. É trabalho de resgate. Quando você encontra o nome de um antepassado, você está localizando alguém que precisa ser libertado. Terceiro, seu nome escrito em uma ordenança do templo tem poder real. Aquela pessoa que você representa sentirá a libertação que Cristo oferece através de sua ação. O templo não é obrigação. É missão de resgate. E agora chegamos à terceira coisa. Esta vai transformar completamente como você vive cada dia. Terceiro, Cristo prepara os santos fiéis para a ressurreição gloriosa. Esta é a terceira coisa que Cristo faz. E preste muita atenção, porque esta verdade vai mudar radicalmente como você vive sua vida hoje. A maioria das pessoas pensa na morte como espera passiva. Como se você morresse e simplesmente aguardasse dormindo até o dia da ressurreição. Mas a revelação restaurada ensina algo completamente diferente. Alma ensinou sobre o estado dos espíritos após a morte. Então acontecerá que os espíritos dos justos serão recebidos num estado de felicidade, a que se chama paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansarão de todas as suas aflições e de todo cuidado e dor. Isso está em Alma, capítulo 40, versículo 12. Note: estado de descanso não significa inatividade. Significa descanso das aflições mortais. Mas há trabalho, crescimento, preparação. O presidente Joseph F. Smith viu. Todos estes tinham partido da vida mortal, firmes na esperança de uma ressurreição gloriosa, por meio da graça de Deus, o Pai, e de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 50. Firmes na esperança de uma ressurreição gloriosa, eles não estavam apenas esperando. Estavam se preparando ativamente para aquele momento glorioso. E então vem a revelação mais importante. Vi que os fiéis élderes desta dispensação, quando saem da vida mortal, continuam suas obras na pregação do Evangelho de arrependimento e redenção, aos que estão em trevas e sob a servidão do pecado no grande mundo dos espíritos dos mortos. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 57. Eles continuam suas obras.
Morte não interrompe progresso. Ela é transição para a próxima fase. Agora aqui está porque isso muda tudo sobre como você vive hoje. O corpo que você tem agora será seu corpo ressurreto, glorificado, perfeito, mas ainda seu corpo. Os hábitos que você cria hoje continuam após a morte. Se você desenvolve paciência, amor, conhecimento aqui, você leva isso consigo. Os relacionamentos que você constrói hoje são eternos. A forma como você trata as pessoas agora molda suas relações eternas. O conhecimento que você adquire hoje vai com você na ressurreição. O Senhor disse claramente: qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. E se uma pessoa, por sua diligência e obediência, alcançar mais conhecimento e inteligência nesta vida do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 130, versículos 18 e 19. Você não está apenas passando tempo aqui. Você está construindo literalmente seu eu eterno. Como isso muda sua vida hoje? Primeiro, cada escolha que você faz hoje, o que você come, como trata seu corpo, seus hábitos, está moldando seu corpo ressurreto eterno. Segundo, cada momento de estudo das Escrituras, cada oração sincera, cada ato de serviço está construindo quem você será eternamente. Terceiro, cada relacionamento que você nutre com paciência e amor está criando conexões eternas. Quarto, você não tem tempo a perder. Cada dia mortal é oportunidade preciosa de progredir eternamente. Cristo não está apenas esperando você morrer para começar a prepará-lo. Ele está trabalhando com você agora, sabendo que esse trabalho continua após a morte. Você está construindo seu eu eterno neste exato momento. Antes de revelar as duas últimas coisas poderosas que Cristo faz no mundo espiritual, convido você a fazer 3 coisas. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais santos dos últimos dias que querem compreender a vida após a morte a encontrarem esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana há novos vídeos sobre as doutrinas profundas da restauração. E agora o mais importante, deixe um comentário escrevendo esta frase: estou construindo meu eu eterno hoje. Quando você escreve isso publicamente, você está fazendo um compromisso. Você está declarando que estas verdades vão mudar como você vive a partir de agora. Escreva nos comentários: estou construindo meu eu eterno hoje. Agora vamos à quarta coisa que Cristo faz. E esta revela que o aprendizado nunca termina. Quarto, Cristo continua ensinando e instruindo os santos. Você já se perguntou: quando eu morrer, vou finalmente saber todas as respostas? A verdade restaurada é ainda mais emocionante do que isso. Você continuará aprendendo eternamente. Joseph Smith ensinou um princípio profundo. Qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 130, versículo 18. Perceba, o conhecimento que você adquire aqui surge conosco. Você não perde nada. E você continua adquirindo mais. O presidente Joseph F. Smith viu em sua visão: nosso Redentor passou seu tempo durante sua estada no mundo dos espíritos, instruindo e preparando os espíritos fiéis e obedientes das profecias que haviam testificado dele na carne. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 36. Instruindo e preparando, Cristo é um professor ativo no mundo espiritual. E então ele viu mais. E os élderes escolhidos foram ordenados, mesmo antes de nascerem, para virem na plenitude dos tempos para participarem de estabelecer o alicerce da grande obra dos últimos dias. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 56. Isso significa que antes de você nascer, você estava sendo ensinado, preparado, instruído no mundo pré-mortal. E quando você morrer, esse processo de ensino e instrução continuará. O Evangelho não é algo que você completa. É algo que você aprende eternamente. E aqui está como isso muda sua perspectiva hoje. Primeiro, cada escritura que você estuda agora não é apenas para esta vida. É tesouro eterno que você leva consigo. Tempo estudando as escrituras nunca é desperdiçado. Segundo, cada pergunta sincera que você tem sobre o Evangelho terá resposta eventualmente. Se você não entende algo agora, continue buscando. O aprendizado é eterno. Terceiro, sua educação espiritual não tem prazo de validade.
Você não precisa saber tudo agora, mas precisa estar sempre crescendo. Quando você investe tempo aprendendo sobre Cristo, estudando suas palavras, buscando entender suas doutrinas, você está investindo em seu eu eterno. O conhecimento espiritual é a única coisa que você pode levar completamente consigo através do véu da morte. E Cristo pessoalmente continua ensinando no mundo espiritual. Imagine, um dia você poderá ser ensinado diretamente por Ele. Mas há uma quinta coisa. E esta traz a maior esperança de todas. Quinto, Cristo está presente com os santos fiéis no paraíso. Esta quinta e última coisa traz esperança e paz sobre a morte. Cristo não está distante dos santos que partiram. Ele está com eles. Alma ensinou sobre dois estados diferentes no mundo espiritual. E então acontecerá que os espíritos dos justos serão recebidos num estado de felicidade, a que se chama paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansarão de todas as suas aflições e de todo cuidado e dor. Isso está em Alma, capítulo 40, versículo 12. Esse é o paraíso. Não é um lugar vago ou distante. É um estado real de paz, descanso e felicidade. E Cristo está lá com os santos fiéis. O presidente Joseph F. Smith vi reunidos num único lugar uma inumerável companhia dos espíritos dos justos que haviam sido fiéis no testemunho de Jesus enquanto viveram na mortalidade. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 12. Eles estavam juntos, organizados, aguardando a ressurreição. E então, enquanto essa vasta multidão aguardava e conversava, regozijando-se na hora de sua libertação das cadeias da morte, o Filho de Deus apareceu. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 15. Cristo apareceu entre eles. Ele não estava em outro lugar. Ele estava com eles. Agora, sobre a primeira ressurreição, o Senhor revelou. E outra vez, em verdade vos digo, que quando vierem os 1000 anos de que se fala e todos os homens que tiverem dormido saírem de suas sepulturas e se apresentarem perante Deus, então todos os homens serão julgados segundo suas obras. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 76, versículo 85, referindo-se à ressurreição geral. Mas os santos fiéis fazem parte da primeira ressurreição, que acontece na segunda vinda de Cristo. E aqui está como isso muda sua vida hoje. Primeiro, a morte não separa você de Cristo se você o está seguindo fielmente agora. Quando você partir, Ele estará lá. Segundo, santos fiéis que morreram não estão sofrendo ou perdidos. Eles estão em paz, trabalhando, aprendendo, aguardando com esperança. Terceiro, cada escolha que você faz hoje está qualificando você para estar com Cristo no paraíso. Quando um ente querido fiel falece, você pode ter paz genuína. Eles não estão sozinhos. Cristo está com eles. E você os verá novamente na ressurreição. A morte perdeu seu aguilhão para aqueles que seguem Cristo fielmente. E agora você sabe as 5 coisas que Cristo está fazendo pelos santos neste exato momento no mundo espiritual. Recapitulando as 5 coisas que Cristo faz pelos santos dos últimos dias entre a morte e a ressurreição. Primeiro, Cristo organiza trabalho missionário no mundo espiritual. Ninguém é esquecido. Todos terão oportunidade. Segundo, Cristo liberta os cativos da prisão espiritual através das ordenanças do templo. Cada vez que você vai ao templo, participa dessa libertação. Terceiro, Cristo prepara os santos fiéis para a ressurreição gloriosa. Você está construindo seu eu eterno agora, neste momento. Quarto, Cristo continua ensinando e instruindo. O aprendizado nunca termina, seu conhecimento espiritual é eterno. Quinto, Cristo aguarda com os santos fiéis. Ele não está distante. Ele está presente no paraíso com aqueles que o seguem. A mensagem central é esta: a morte não é o fim. Não é nem mesmo uma pausa. É simplesmente a próxima fase do plano eterno de Deus para você. O Senhor declarou: pois eis que está em minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Isso está em Moisés, capítulo 1, versículo 39. Imortalidade através da ressurreição para todos. Vida eterna para aqueles que fazem e guardam convênios. E a verdade que deve mudar como você vive hoje é esta: você não está apenas passando tempo aqui na Terra. Você está construindo quem você será eternamente. Cada escolha importa. Cada relacionamento é eterno. Cada momento de aprendizado espiritual vai com você.
Então aqui estão 3 coisas práticas para você fazer hoje. Primeiro, trate seu corpo com reverência. Ele será seu corpo ressurreto eterno. Segundo, invista em relacionamentos com paciência e amor. Essas conexões são eternas. Terceiro, nunca pare de aprender o Evangelho. Esse conhecimento vai com você através do véu. Se este vídeo trouxe paz e compreensão sobre a vida após a morte, compartilhe com alguém que precisa dessa esperança. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdo sobre as doutrinas profundas da restauração. E volte aos comentários agora e escreva: estou construindo meu eu eterno hoje. Faça esse compromisso público. Lembre-se, Cristo está trabalhando ativamente por você, não apenas aqui, mas também do outro lado do véu. A morte não é o fim. É apenas transição no plano eterno de amor de nosso Pai Celestial. Até o próximo vídeo.